Então, este é o famoso palácio. É este mesmo, o Palácio de Davi. Eis a grande questão. A época de Davi é histórica ou mitológica? Ele une todas as 12 tribos e constrói os alicerces da casa de Deus. Como será o templo? Durante décadas, a ideia de encontrar o palácio do rei Davi foi considerada irrealista. Alguns arqueólogos se recusaram a aceitar isso. Escavaram onde ninguém mais procurava e persistiram mesmo quando as dúvidas se intensificaram. O que finalmente descobriram surpreendeu até mesmo os especialistas envolvidos. O problema que a arqueologia não conseguiu resolver. Durante grande parte da arqueologia moderna, o rei Davi não foi tratado como um governante confirmado, mas como uma questão que se recusava a ser resolvida. Textos antigos o descreviam como um rei poderoso que governava a partir de Jerusalém e administrava um reino unificado. De acordo com esses textos, Davi governou várias tribos, controlou vastos territórios e estabeleceu Jerusalém como um centro político. Sua autoridade era descrita como abrangendo grande parte das terras altas centrais, desde as regiões do sul de Judá até as terras tribais do norte. Ele era retratado como um governante que comandava exércitos, coletava tributos, nomeava funcionários e governava por meio de um sistema centralizado. No entanto, quando os arqueólogos foram em busca de provas físicas, o terreno permaneceu silencioso. Não havia palácios que pudessem ser seguramente ligados ao seu reinado. Nenhum complexo real. Nenhum sinal claro de poder centralizado que correspondesse à escala descrita nos textos. Com o tempo, esse silêncio tornou-se um problema. A questão não era a descrença nos escritos antigos, mas sim a falta de evidências. A arqueologia depende de vestígios materiais, como pedras, muros, plantas de edifícios e objetos deixados para trás. Durante décadas, as escavações em Jerusalém e arredores não conseguiram produzir estruturas que se assemelhassem à arquitetura real do século X a.C. O que os pesquisadores encontraram foram vestígios modestos e construções limitadas. Nada indicava claramente que uma capital governasse um reino grande e organizado. De acordo com muitos relatórios de escavações, Jerusalém, nesse período, assemelhava-se mais a um pequeno assentamento em uma colina do que a sede do poder real descrita nos relatos antigos. À medida que essas descobertas se acumulavam, a confiança dos estudiosos diminuía. Muitos pesquisadores começaram a argumentar que a descrição bíblica de Davi havia sido exagerada ao longo do tempo. De acordo com essa visão, Davi pode ter existido, mas não como um monarca poderoso. Alguns estudiosos sugeriram que ele era um líder local ou uma figura tribal, talvez influente em sua região imediata, mas não o governante de um estado centralizado. Essa interpretação ganhou força gradualmente, porque parecia se alinhar com o que a arqueologia estava mostrando e com o que ela não estava mostrando. Uma questão se destacava acima de todas as outras. Um rei que governava um território tão grande quanto o descrito nos textos antigos precisaria de um palácio. Não uma residência simbólica, mas uma sede funcional de poder. Um local para administração, armazenamento, planejamento e controle. No entanto, nenhuma estrutura desse tipo havia sido claramente identificada. Relatórios de escavações anteriores apontavam repetidamente a ausência de edifícios de elite da época de Davi. Sem um palácio, a ideia de um reino davídico forte tornou-se mais difícil de defender. Com o tempo, a ausência do palácio deixou de ser uma lacuna e passou a ser motivo de controvérsia. Essa mudança gerou tensão no campo de pesquisa. Alguns pesquisadores expressaram frustração, outros mostraram cautela. Alguns poucos se mostraram abertamente céticos em relação ao relato bíblico. Conferências e publicações acadêmicas passaram a tratar David cada vez mais como uma figura marginal. De acordo com algumas interpretações acadêmicas, a monarquia unida descrita em textos antigos era mais ideológica do que histórica, moldada por escritores posteriores em vez de refletir a realidade política da época. O que tornou a situação mais tensa foi a aparente tranquilidade com que o debate começou a se consolidar. Os novos estudantes que ingressavam na área frequentemente aprendiam que o reino de Davi carecia de apoio material.
A ideia de um palácio durante seu reinado era considerada improvável. Em alguns círculos, isso era tratado como impossível. Essa conclusão moldou o planejamento das escavações e as escolhas dos pesquisadores sobre onde escavar. No entanto, esse consenso carregava consigo uma sensação de inquietação. Alguns arqueólogos questionaram em privado se o problema não residia em Davi, mas na própria busca. Segundo relatos de círculos acadêmicos, alguns pesquisadores acreditavam que os segredos da Judá antiga poderiam não estar presentes apenas em grandes cidades como Jerusalém. Eles suspeitavam que pistas importantes poderiam existir em locais há muito ignorados, incluindo regiões fronteiriças e sítios fortificados que não se encaixavam no foco tradicional das escavações. Essa incerteza, porém, não desanimou a todos. Os arqueólogos que se recusaram a abandonar a questão. Embora grande parte do mundo acadêmico já estivesse acostumada com a ideia de que o reino do rei Davi era pequeno e limitado, nem todos aceitavam essa conclusão. Dois arqueólogos, em particular, começaram a questionar se o problema residia no passado ou em pressupostos modernos. O professor Yossi Garfinkel, da Universidade Hebraica de Jerusalém, e Sargon, da Autoridade de Antiguidades de Israel, não foram motivados pela tradição ou por expectativas religiosas. Segundo os colegas, o foco deles era prático e baseado em evidências. Eles queriam saber se a arqueologia realmente havia esgotado todas as possibilidades ou se simplesmente estava procurando nos lugares errados. Uma pergunta os incomodava profundamente. Por que o início da história de Judá era quase sempre estudado apenas sob a perspectiva de Jerusalém? Jerusalém foi escavada repetidamente durante mais de um século. Camadas foram perturbadas, pedras reutilizadas. Construções posteriores apagaram vestígios anteriores. Garfinkel e Gnor começaram a suspeitar que, se evidências de um estado primitivo tivessem existido ali, elas poderiam não ser mais visíveis. De acordo com relatos da comunidade arqueológica, acreditava-se que um reino jovem poderia deixar vestígios mais claros em suas periferias do que em seu centro. Essa mudança de perspectiva os levou a se afastarem da capital e a se concentrarem nas regiões fronteiriças. As zonas fronteiriças são onde os reinos primitivos frequentemente expressavam seu poder por meio de fortificações e planejamento. Essas áreas enfrentam ameaças. Elas exigem controle. Elas revelam se uma sociedade consegue organizar trabalho e recursos sob pressão. Garfinkel e Gnor começaram a analisar dados de sítios fortificados que datam do início da Idade do Ferro. Foi então que um local em particular voltou a aparecer. Khirbet Qeiyafa. Khirbet Qeiyafa não era famosa. Não constava nos livros de história populares. Ficava situada numa colina rochosa, com vista para o Vale de Ela, longe das grandes cidades e das estradas modernas. Segundo relatos locais, o sítio arqueológico havia sido ignorado durante muito tempo por parecer isolado e de difícil acesso. Estudos anteriores haviam notado vestígios de pedra, mas nada que chamasse muita atenção. Para muitos, parecia apenas mais uma colina em ruínas. Mas quando Garfinkel e Gnor examinaram mais de perto, perceberam padrões que não se encaixavam nessa suposição. Os primeiros dados do levantamento indicavam paredes excepcionalmente espessas e layouts estruturados. A escala sugeria planejamento em vez de crescimento orgânico. De acordo com relatórios preliminares, o sítio arqueológico parecia ter sido construído de forma rápida e deliberada, e não lentamente ao longo de gerações. Isso gerou preocupação e curiosidade simultaneamente. Quanto mais estudavam o local, mais se convenciam de que não podia ser descartado. Alguns arqueólogos teriam os alertado para não interpretarem demais os primeiros indícios. Outros questionavam se valeria a pena investir recursos ali, considerando o risco. Naquela época, associar qualquer sítio arqueológico ao rei Davi era algo impensável, academicamente arriscado. Durante décadas, estudiosos que fizeram afirmações ousadas sobre o reino de Davi enfrentaram intenso escrutínio. Alguns tiveram suas interpretações contestadas publicamente em periódicos e conferências. Outros viram seu trabalho ser descartado como ideologicamente motivado em vez de baseado em evidências. Segundo relatos da área, afirmações anteriores relacionadas a David desencadearam longos debates.
prejudicaram a credibilidade profissional e levaram a acusações de que a arqueologia estava sendo forçada a se adequar a textos antigos. Pesquisadores mais jovens, em particular, eram frequentemente aconselhados a evitar o assunto por completo se desejassem carreiras acadêmicas estáveis. Ainda assim, Garfinkel e Gnor seguiram em frente. Eles suspeitavam que Khirbet Qeiyafa tivesse desempenhado um papel na formação inicial do Estado. Não uma aldeia qualquer, nem um acampamento temporário, mas um local ligado à autoridade e ao controle. De acordo com algumas interpretações, sua localização acima de um grande vale sugeria intenções estratégicas. Quem quer que o tenha construído desejava visibilidade e domínio. Só isso já justificava uma análise mais aprofundada. Intensificar a escavação não foi uma decisão fácil. Exigia financiamento, licenças e respaldo acadêmico. Não havia garantia de que o local revelaria algo além de paredes e entulho. Segundo relatos não confirmados de pessoas envolvidas, havia uma ansiedade real antes do início da escavação. Mesmo assim, eles prosseguiram e, uma vez iniciada a escavação, iniciada a escavação completa. O sítio arqueológico rapidamente começou a apresentar resultados que não correspondiam aos modelos aceitos. Os primeiros indícios físicos de que algo estava errado. À medida que as escavações em Khirbet Qeiyafa avançavam além do trabalho de superfície, os primeiros sinais de problemas para o modelo aceito começaram a surgir. O que inicialmente emergiu do solo foram muros de pedra. A princípio, muros por si só não eram incomuns. Mas à medida que mais deles eram expostos, a preocupação se espalhou pela equipe. Não se tratava de barreiras finas ou simples cercas. De acordo com os relatórios de escavação, os muros eram maciços, espessos e cuidadosamente construídos. Eram muito maiores do que os arqueólogos esperavam encontrar em uma sociedade supostamente fraca e pouco desenvolvida do século XIX. Conforme a escavação se expandia, outro detalhe tornou-se impossível de ignorar. A cidade não era caótica. Ruas e estruturas seguiam um traçado claro e deliberado. Os edifícios estavam alinhados intencionalmente. O espaço havia sido planejado com antecedência. Não se tratava de um assentamento que crescera lentamente ao longo de gerações. De acordo com algumas interpretações, parecia ter sido projetado e construído em um curto período, seguindo um único plano. Esse tipo de coordenação levantou questões imediatas sobre quem tinha a autoridade para organizar tal trabalho. Então vieram os portões. Os arqueólogos descobriram não um, mas 2 portões monumentais construídos diretamente nas fortificações. Isso causou desconforto imediato. A maioria das cidades fortificadas desse período possuía um único portão para controle e defesa. 2 portões exigiam mais recursos, mais mão de obra e mais supervisão. De acordo com relatos do sítio arqueológico, a escala e a engenharia desses portões sugeriam uma importância que ia além das necessidades locais. A descoberta ganhou ainda mais peso quando os estudiosos notaram a conexão com textos antigos. O nome bíblico Sharem significa 2 portões. Alguns pesquisadores sugeriram, com cautela, que a correspondência poderia ser uma coincidência. Outros acreditavam que era específica demais para ser ignorada. Segundo discussões não confirmadas em círculos acadêmicos, esse foi o momento em que o sítio deixou de ser apenas incomum e começou a causar estranheza. A localização só agravou o problema. Khirbet Qeiyafa se erguia acima do vale, um importante corredor que ligava as planícies costeiras às terras altas centrais. Este vale não era remoto. Era território disputado. De acordo com reconstruções históricas, o controle desta área teria sido crucial para qualquer reino emergente. Uma cidade fortificada com vista para o vale sugeria estratégia, não isolamento. Quem construiu este lugar se preocupava profundamente com visibilidade, movimento e defesa. Seguiram-se testes científicos. A datação por carbono foi realizada em caroços de azeitona e outros materiais orgânicos encontrados selados sob as paredes. Os resultados situaram a construção com segurança no século X a.C. Essa datação foi crucial.
A datação coincidiu diretamente com o período tradicionalmente associado ao rei Davi. De acordo com os dados das escavações, a datação deixou pouca margem para antecipar ou adiar o local sem forçar as evidências. Nesse ponto, as explicações começaram a se tornar problemáticas. Não se tratava de um acampamento sazonal. Não era uma pequena aldeia rural. A escala, o planejamento, as datas, a localização e a datação apontavam para algo mais organizado. Alguns estudiosos, segundo relatos, começaram a fazer perguntas difíceis em particular. Se Judá realmente não possuía um poder centralizado naquela época, como um local como esse poderia existir? Mesmo assim, a dúvida persistia. Muralhas defensivas poderiam ser explicadas como uma necessidade militar. Um posto avançado na fronteira poderia justificar fortes fortificações. Alguns sugeriram que se tratava de uma resposta isolada a um conflito, e não de uma prova da existência de um reino. Esses argumentos ganharam tempo, mas não restauraram a confiança. De acordo com os relatórios da equipe de escavação, crescia a sensação de que a antiga explicação estava perdendo força. O ponto de virada veio com o que foi descoberto dentro da própria cidade. Indícios iniciais de autoridade central. À medida que as escavações em Khirbet Qeiyafa prosseguiam, a atenção se desviou das muralhas para o interior da cidade. Perto do ponto mais alto do assentamento, os arqueólogos descobriram grandes construções diferentes de tudo o que havia sido identificado anteriormente no local. Essas estruturas não estavam escondidas nas extremidades, nem aninhadas em espaços estreitos. Elas ocupavam posições dominantes, visíveis de grande parte da cidade abaixo. De acordo com os relatórios de escavação, essa localização foi intencional. Em assentamentos antigos, as construções mais importantes eram frequentemente erguidas nos locais mais altos e visíveis. À medida que as escavações prosseguiam, seções próximas do sítio arqueológico revelaram um tipo diferente de evidência. Os arqueólogos começaram a encontrar áreas de armazenamento repletas de grandes jarros. Não apenas alguns recipientes, mas centenas deles. De acordo com os relatos do local, a quantidade imediatamente gerou preocupação. Esse volume de armazenamento excedia em muito o que uma única residência ou mesmo uma pequena comunidade necessitaria. Os potes eram semelhantes em tamanho e forma, sugerindo que foram produzidos de forma consistente, em vez de serem feitos individualmente para uso familiar. Uma análise mais detalhada revelou uma situação mais séria. Muitos dos potes apresentavam marcas de selo nas alças. Essas marcas não eram decorativas. Segundo especialistas, tais selos eram usados para indicar controle oficial. Eles indicavam que as mercadorias haviam sido coletadas, registradas e gerenciadas sob autoridade. Alguns acreditam que esses selos funcionavam como ferramentas administrativas primitivas, permitindo que as autoridades rastreassem os recursos que circulavam pela região. Segundo interpretações não verificadas, esse tipo de sistema só aparece quando o poder é centralizado. A escala de armazenamento mudou a forma como o local era visto. Não se tratava de excedente destinado apenas à sobrevivência. Sugeria coleta em áreas vizinhas. Segundo alguns pesquisadores, isso indicava uma possível tributação. Alimentos e mercadorias eram coletados, armazenados e redistribuídos. Tal processo não funciona isoladamente. Requer coordenação, planejamento e supervisão. Alguém tinha que decidir o que seria coletado, onde seria armazenado e como seria utilizado. Esse nível de organização sugeria uma autoridade acima do nível local. Ainda assim, as evidências não chegavam a uma conclusão definitiva. Sistemas de armazenamento e lacres apontavam para um controle central, mas não mencionavam um rei. Segundo vozes cautelosas na área, essas características poderiam pertencer a uma autoridade regional e não a uma corte real. Outros argumentaram que uma administração militar poderia explicar as descobertas. Essas explicações mantiveram o debate aceso. O sítio arqueológico aparentava ser organizado, imponente e controlado. No entanto, sua autoridade máxima permaneceu questionada. Relatos de conferências sugerem que as reações variaram de surpresa à raiva. Alguns questionaram as interpretações, outros alertaram contra conclusões precipitadas.
A equipe de escavação teria sentido a pressão aumentar à medida que cada descoberta atraía atenção e debate na área. A tensão continuou a crescer constantemente entre os estudiosos. Mesmo com a publicação dessas descobertas, a aceitação não se seguiu. Em vez disso, a resistência se intensificou. As evidências que os estudiosos tentaram explicar de forma equivocada. À medida que as descobertas de Keret Caiafa começaram a circular, a reação não foi de concordância, mas sim de resistência. De acordo com relatos de conferências acadêmicas e revisões por pares, muitos estudiosos rapidamente contestaram as implicações do sítio arqueológico. As evidências eram reais, mas seu significado foi intensamente debatido. As consequências eram claras. Se as interpretações se confirmassem, antigas suposições sobre o início da civilização do Judá ruiriam. Uma das primeiras objeções centrava-se na localização. Os críticos argumentavam que Kerbet Caiafa ficava demasiado longe de Jerusalém para estar ligada a um reino davídico. Segundo esta perspectiva, um centro real não poderia existir fora da capital. Alguns sugeriram que, mesmo que o local fosse importante, não poderia representar uma autoridade centralizada ligada a Davi. Outros argumentaram que os primeiros reinos frequentemente estabeleciam fortalezas ao longo de suas fronteiras. Mas esse argumento demorou a ser aceito. Outra linha de crítica questionava a identidade. Alguns estudiosos afirmavam que o sítio arqueológico poderia pertencer a um grupo étnico completamente diferente. De acordo com essas interpretações, as fortificações e o planejamento poderiam refletir a atividade filisteia ou cananeia, em vez de controle judaíta. Essas afirmações foram intensamente debatidas. Segundo discussões não verificadas, os estilos de cerâmica, os restos alimentares e os métodos de construção tornaram-se campos de batalha na argumentação, com cada lado tentando afastar o sítio arqueológico da influência de Davi. Outros tentaram diminuir a importância do sítio, redefinindo sua finalidade. Uma sugestão comum era que Keret Caiafa funcionava como um posto militar temporário. Segundo essa explicação, as robustas muralhas e os sistemas de armazenamento existiam apenas para dar suporte à defesa a curto prazo. Isso permitiu que os críticos justificassem o planejamento e a escala sem reconhecer a organização em nível estatal. Os defensores da escavação argumentaram que o layout e a permanência das estruturas tornavam isso improvável. Mas o debate permaneceu sem solução. A datação tornou-se outro ponto de discórdia. Embora os testes de carbono tenham situado o sítio no século X a.C., alguns estudiosos propuseram cronologias alternativas. Segundo relatos, houve tentativas de antecipar ou atrasar ligeiramente a construção, o suficiente para evitar uma ligação direta com David. Esses argumentos se concentraram em margens de erro em vez de novos dados, mas aumentaram a incerteza e atrasaram o consenso. Até mesmo a linguagem se tornou motivo de controvérsia. A palavra palácio provocou uma reação imediata. Os críticos argumentaram que o termo implicava conclusões ainda não comprovadas. De acordo com algumas respostas, preferiam rótulos neutros como grande edifício ou estrutura administrativa. Ao mesmo tempo, a escala da administração revelada pelos potes de armazenamento e pelas impressões de selos foi minimizada. Alguns alegavam que representava a governança local em vez do controle real. Cada reinterpretação diminuía as implicações sem negar as próprias evidências físicas. Com o aumento das críticas, a pressão sobre a equipe de escavação cresceu. Segundo relatos de quem estava no local, Garfinkel e Gnor enfrentaram repetidos questionamentos sobre seus métodos e conclusões. Suas descobertas foram minuciosamente analisadas, linha por linha. Os debates públicos se tornaram tensos. As reações variaram da incredulidade à frustração declarada. Para alguns estudiosos, o sítio arqueológico ameaçava anos de trabalhos publicados e modelos aceitos. Apesar da resistência, as escavações prosseguiram. As dúvidas persistiam, mas dependiam de um fator crucial: que a estrutura mais importante do sítio pudesse ser explicada por algo diferente de uma construção real. Segundo relatos da equipe de escavação,
essa hipótese não resistiria às descobertas subsequentes. A estrutura que pôs fim ao debate. O ponto de virada ocorreu quando os arqueólogos concluíram a escavação da maior estrutura em Keret Kaiafa. Ela se erguia no ponto mais alto do sítio arqueológico, mais alta do que todas as construções ao redor. De acordo com os relatórios de escavação, essa estrutura não surgiu repentinamente. À medida que mais partes dela eram descobertas, a preocupação se espalhava pela equipe. O que eles estavam revelando não podia mais ser descrito como comum ou acidental. Era enorme, meticulosamente construída e impossível de ignorar. A partir do momento em que seu contorno completo se tornou claro, o tom da discussão mudou. Seu tamanho por si só impunha uma pausa. Os especialistas observaram que ela excedia todas as estruturas conhecidas da região de Judá do século X em Haitisto. Essa não foi uma pequena alteração em relação ao que os estudiosos esperavam. Ela rompeu completamente com a escala. Segundo alguns observadores, esse foi o momento em que as explicações anteriores começaram a parecer forçadas. Uma construção desse porte exigia um nível de autoridade que os críticos insistiam há tempos não existir naquela época. Isso levantou questões imediatas sobre como tal estrutura poderia ser planejada, financiada e executada. Conforme a análise prosseguia, a planta do edifício tornou-se tão importante quanto sua escala. A estrutura seguiu um projeto claro e deliberado. Não foi resultado de expansão gradual ou construção aleatória. De acordo com relatos do local, o planejamento sugeria uso para a elite e não para atividades domésticas. Este era um lugar destinado ao controle e à tomada de decisões. Quanto mais se estudava a planta do edifício, mais difícil se tornava classificá-lo como algo insignificante. Sua localização reforçava essa conclusão. Situada no ponto mais alto do assentamento, a estrutura oferecia vista tanto da cidade quanto das terras circundantes. De acordo com algumas interpretações, esse ponto estratégico permitia o controle do movimento pelo Vale do Ela, abaixo. Estradas, acessos e atividades podiam ser observados de cima. Tal localização não era prática para uma instalação temporária. Só fazia sentido se alguma autoridade precisasse de visibilidade e supervisão. A atenção então se voltou para a construção em si. Construir nessa escala exigia mão de obra organizada, recursos confiáveis e planejamento a longo prazo. Segundo estimativas não verificadas discutidas entre pesquisadores, um projeto dessa natureza não poderia ser concluído sem uma liderança capaz de orientar as pessoas ao longo do tempo. Isso não era algo que um pequeno líder local pudesse organizar por impulso. A estrutura refletia estabilidade e poder, não reação ou desespero. A datação por carbono confirmou que o edifício data do século Haitisto. O material orgânico selado em camadas relevantes o inseriu firmemente no período tradicionalmente associado a David. Alguns críticos tentaram se apoiar em margens e incertezas, mas o intervalo de datas não se afastou o suficiente para escapar do problema central. Ao mesmo tempo, sinais de elite comparáveis apareceram em locais relacionados em Judah Heights, não edifícios idênticos, mas sinais semelhantes de planejamento, controle e administração. Segundo alguns estudiosos, isso criou um padrão mais difícil de ser tratado como mera coincidência. Um único sítio arqueológico pode ser descartado como incomum. Um padrão sugere um sistema. Uma vez que o sistema se torna visível, a lista de possíveis governantes diminui rapidamente. Nenhuma figura local conhecida se encaixa na escala, no período e no contexto da maneira como Davi se encaixa. Isso não significa que todos os estudiosos concordem com todos os detalhes, mas significa que a antiga rejeição se torna mais difícil de defender sem constrangimento. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal.